Boa noite a todos. O nosso tema hoje é baseado no livro Alvorada Cristã, ditada pelo espírito Neo Lúcio, através do médium Chico Xavier. Em relação à alegria de servir, a reflexão espírita, com base em Jesus, é aquela que nos mostra que, para sentirmos paz de espírito, tranquilidade na consciência, para que possamos sentir verdadeira alegria de viver, é necessário pensarmos primeiramente nos outros do que em nós mesmos. Assim, o Evangelho apresentado por Jesus, a Boa Nova, sintetiza esta premissa insubstituível como um caminho que possa nos conduzir à felicidade plena. O trabalho das religiões é aquele mesmo de sempre. É o de nos religar ao nosso Criador. É nos fazer sentir a sua presença e fazer com que entendamos os desígnios de Deus, as suas leis, como disse Jesus, que entendamos e façamos a sua vontade. E a partir desta postura conciliatória com o plano divino, é que nós vamos sentir verdadeira tranquilidade, verdadeira paz. Enquanto isso não acontece, dentro da marcha para Deus, é natural que enfrentemos os reveses das decisões tomadas com o nosso livre-arbítrio em posturas que nos distanciam daquilo que seria a harmonização, a aproximação com Deus. A doutrina espírita, assim, ela volta a nos falar deste assunto, de uma maneira muito tranquila, muito direta, muito objetiva, dizendo que nós, dentro do nível de entendimento que estamos alcançando nos dias atuais, já deveríamos estar mais preocupados com a maneira que lidamos com a vida. No caso, a vida diária. Como é que nos ocupamos todos os dias? Isto mesmo, qual é a escala que estabelecemos para cada coisa que fazemos, desde o momento em que acordamos até o momento em que vamos dormir? O imperador Tito, apesar de ter se equivocado em alguns pontos do seu reinado, mas ele tinha uma preocupação de prestar serviços para beneficiar as pessoas. Aliás, o papel, especialmente de um dirigente, é beneficiar as pessoas. O papel de um prefeito, de um governador, de um presidente, o papel de um vereador, de um deputado, de um senador, o papel de um dirigente de uma instituição não governamental, o papel de todos os dirigentes e médios da casa espírita é o mesmo, é o de servir, é o de ser útil. E Tito, ele costumava repetir uma frase, que infelizmente ele repetira várias vezes: hoje eu perdi o meu dia. Mas quando ele dizia isso, era com uma sinceridade de quem reconhecia que não tinha prestado serviço nenhum naquele dia. Tinha passado o dia inteiro na ociosidade, sem qualquer manifestação generosa, benevolente em qualquer nível. Nós sempre nos lembramos, desde a nossa adolescência em contato com o escotismo, que nós guardássemos um preceito universal para sempre. Nunca deixe um dia passar em vão. Faça pelo menos uma boa ação no dia. Se não tens tempo para fazer grandes coisas, pelo menos uma coisa positiva, faça-o. Mas não deixe nenhum dia passar em vão. Não deixe nenhuma página em branco do dia da nossa existência, que é uma história que a gente conta com as nossas ações. E essa história será o livro que vamos ler assim que deixarmos o nosso corpo físico. Obrigatoriamente, este livro estará gravado em nossa consciência
E num processo natural, nós vamos fazer a leitura de como foi que ocupamos cada um dos nossos dias enquanto encarnados. Daí, o Espiritismo está sempre nos alertando para que a gente tenha esse cuidado, sim. E a forma de servir são as mais variadas. Quando Jesus estava se despedindo dos apóstolos, a gente sempre se lembra que ele fez questão de deixar esse último registro que está no Evangelho de João, de que aquele que quiser ser grandioso entre os homens, seja também aquele que sirva mais aos homens. Naquela sessão do lava-pés, ele deixou claro, com aquele gesto inequívoco, de que ele próprio não veio aqui para ser servido, mas veio para servir. E isso ele faz constantemente, já que ele se coloca à disposição da humanidade. Ele próprio diz: estou pronto para receber a qualquer um que chamar por mim. Basta que façais a prece em 2 pessoas. Quando 2 pessoas se reunirem em meu nome ou mais, eu aí estarei entre elas. Coloca-se à disposição para os que estiverem cansados, para os que estiverem aflitos. Então, ele se doa inteiramente o tempo todo. E ele é o nosso guia, portanto, ele é o nosso exemplo. É para este foco que o Espiritismo nos coloca. Como cristãos da era moderna, não poderíamos desperdiçar esta mensagem, porque é ela o centro que vai nos conduzir à amplitude das conquistas de todas as virtudes que ainda nos faltam. E se não formos pessoas virtuosas, certamente não seremos pessoas tranquilas. Nós poderemos até, nesse mundo de tecnologia e de inteligência, desenvolver muito conhecimento. Mas o conhecimento por si só não dá sabedoria. Haja vista o fato de que pessoas de grandes conhecimentos ao longo da história e até nos dias atuais se tornam também aquelas pessoas mais cruéis, com atitudes desumanas que são injustificáveis. Mas o conhecimento não lhes faltava. Mas faltava a sabedoria. E a sabedoria do Evangelho de Jesus nos pede isso. Devemos ter conhecimento, porém, esse conhecimento deve vir dentro de um conceito muito mais profundo, que é: qual a finalidade do conhecimento? Se estamos adquirindo conhecimento, ele deve servir para quê? Apenas para nos apresentarmos como pessoas cultas, eruditas, letradas? Não. Se for apenas isso, esse conhecimento, ele é simplesmente nulo. Não vai nos levar a coisa alguma. Mas o conhecimento que nos leva a esta visão ampla de mundo, de que quanto mais conhecemos, maiores são as nossas responsabilidades perante a vida. E quando falamos em responsabilidades perante a vida, nós estamos falando em servir a vida, a não ficarmos na postura imatura daqueles que apenas querem receber. É uma postura extremamente infantil, egocêntrica, aquela de que apenas quer, aquelas de quem apenas quer da vida receber tudo que a vida pode oferecer, sem dar nada de si, sem dar nada em troca. Nos textos do Antigo Testamento, ao referir-se à vinculação do homem com Deus e às benesses divinas que são oferecidas a todos nós, há também aquela frase que diz: faça a tua parte, que Deus te ajudará. E nós somos colocados, como seres humanos, parte inteligente do universo, como co-criadores. Ou seja, Deus é o grande criador e nós criamos ao lado dele, já que nós fazemos uma parceria, pai e filhos, somos componentes de uma mesma escola, de uma mesma oficina, e juntos vamos elaborando as construções, as edificações, tanto intelectuais quanto físicas, e principalmente as edificações de ordem moral. E quando falamos de ordem moral, voltamos ao tema: servir. Servir sempre. Seja através de uma prece àqueles que necessitam, seja através de uma palavra amiga a alguém que está numa situação de aflição, seja através de alguma doação
de algum pertence material, seja através da elaboração de projetos que possam trazer benefícios para o maior número de pessoas que passam por necessidades dentro do seio social, político e educacional, e assim por diante. Então nós poderemos elaborar a nossa produtividade. O que vamos produzir em cada dia? Ou não vamos produzir nada? E talvez teremos que repetir, se formos honestos, como Tito foi consigo mesmo, nesse aspecto pelo menos, que ao final de cada dia, quando ele percebia que não tinha feito nada por ninguém, ele dizia: eu desperdicei o meu dia. E o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, nos remetem a que façamos uma reflexão semelhante à de Tito, porém verificando cuidadosamente se nós fizemos todo o bem que estava ao nosso alcance fazê-lo naquele dia que se findou. E que assim sucessivamente o façamos todos os dias, cada dia da nossa existência. Avaliemos como foi o dia de hoje. Que coisa positiva eu levei para o mundo? Ou, se ao contrário, eu apenas cuidei dos meus interesses pessoais, apenas daquilo que realmente interessava para mim e para os meus. Porque o desinteresse pessoal é um dos maiores pontos assinalados pela doutrina espírita para que alguém possa iniciar um ciclo de conquistas virtuosas. E enquanto estivermos imersos nessa postura egóica de interessar-se apenas por si, só interessa os meus, só interessa os meus bens, só interessa a minha saúde, só interessa a minha felicidade, só interessa a minha alegria. Essa é a postura destrutiva, contrária ao que propôs Jesus como sendo o caminho verdadeiro que pode nos levar a uma vida abundantemente feliz, abundantemente alegre. E o Espiritismo pede que a gente exercite, que a gente tente sair dessa clausura do egoísmo e que saiamos fora desses limites egóicos e possamos pensar mais nos outros, tentar fazer alguma coisa, o mínimo que seja. E através desse exercício, com o tempo, nós estaremos criando hábito de primeiro pensarmos na alegria do outro. E quando isso for uma conquista definitiva, aí sim, nós vamos sentir a alegria de servir. Nós vamos amar o amor, nós vamos amar o serviço. As pessoas que ainda estão distantes desta postura, que é uma das maiores conquistas que a lei do progresso espera que tenhamos, as pessoas distantes deste processo, elas fazem exatamente o contrário. Quando amanhece o dia, elas logo dizem: mas que dia infeliz, mais um dia, não aguento mais, que ódio, tanto trabalho, tanta coisa para fazer, eu não dou conta. Mas as pessoas que já estiverem com um nível de edificação mais elevado, elas vão acordar com alegria. E vão logo dizer: graças a Deus, mais um dia para trabalhar, para servir, para exercitar a humildade, para exercitar a bondade, a generosidade. Graças a Deus que eu tenho um dia cheio de situações que me permitirão escolher que bem eu posso fazer, o que estará ao meu alcance, e assim eu vou edificando uma estrada de construções positivas e vou sempre acordar cada vez mais alegre em poder servir mais e mais e sempre mais. É esta a trajetória que se espera. Já falamos aqui, inclusive no livro Alvorada Cristã também se menciona, que o maior obstáculo para que a gente não busque essa trajetória, essa forma de viver, é a preguiça. Então, ultimamente, a gente observa muito como, de fato, Neio Lúcio estava certo em dizer que quem é preguiçoso não vai conquistar nada na vida, nem material, nem espiritual, nem intelectual, nada, não se mobiliza. E a gente, inclusive, fica com uma preocupação muito grande com as nossas casas espíritas, com os dirigentes, com os médiuns, quando a gente percebe uma certa tendência de buscar o caminho do menor esforço. Tipo, se eu não posso fazer nada, é esse canto que eu quero estar. Não quero me preocupar, não quero responsabilidade.
não quero aborrecimento, não quero ninguém me pedindo nada. Então nós temos essa preocupação, porque o ser humano, dentro dessa visão de Leon Lúcio, ainda vive um estágio com uma forte tendência para a preguiça. Inclusive, quem é preguiçoso não evolui moralmente, porque a gente precisa de coragem, de força, de determinação, de persistência para conquistarmos todas as virtudes que nos faltam, para que sejamos realmente felizes e não simulando algum tipo de felicidade com coisas vãs, que são todas ilusões, que simplesmente seriam representadas na figura de Jesus como árvores que não produzem frutos algum. A natureza, ela está repleta de exemplos. Tudo em a natureza serve ao homem e serve à própria natureza. Nada é ociosidade. Mas o ser humano, como detém a condição moral de escolher, de exercer a liberdade do livre-arbítrio, este é que demonstra esta infeliz tendência para a ociosidade, para a neutralidade, para o não se envolver com as questões importantes da vida. E muito menos em se envolver com as questões importantes da sua própria transformação moral, de encarar a si próprio e de perceber o que em si precisa ser melhorado. E o Espiritismo, então, tenta nos despertar para que saiamos deste ostracismo intencional e infeliz. Bom, para concluir, Leon Lúcio nos fala de uma situação vivida por um rei que já percebia, pela idade avançada, que teria que passar adiante a responsabilidade do comando do seu reinado. Ele, que era um rei que tinha uma consciência muito grande das suas responsabilidades em relação aos seus súditos, a oferecer vida nobre, não somente para os que estavam próximos, mas dignamente vida nobre para todos que faziam parte do seu reino, porque esta é a sua missão. Então, ele reuniu seus 3 filhos, com idade próxima uns dos outros, e disse-lhes que estava se preparando para escolher aquele que deveria assumir o trono quando ele morresse, considerando que, de forma muito realista, isso estaria para acontecer pela idade avançada. E ele propôs uma tarefa. Juntou 3 camelos repletos com cargas de ouro, pratas e joias preciosas, na mesma quantidade, e disse aos 3, olha, fiquem 3 meses viajando e gastem esta pequena fortuna que eu estou dando para cada um. E depois retorne aqui apenas depois desses 3 meses de viagem. E eu quero perceber como foi que vocês gastaram estas riquezas. 3 meses se passaram, eles se apresentaram. O primeiro filho narrou ao pai, que ouvia com muita atenção: meu pai, lá no centro do nosso reino tem um castelo extraordinário, que pertencia a um nobre do nosso reino. Mas é um castelo tão bem equipado, tão bem estruturado, que eu comprei para que o senhor, meu pai, possa morar ali, a fim de que possas ter os dias mais tranquilos da sua vida, exatamente nesse período final da sua existência. É um castelo completamente equipado, para lhe dar o maior conforto, e isso eu quero, como filho, lhe oferecer, meu pai. Então eu gastei a fortuna comprando esse castelo que é seu. O pai agradeceu e pediu ao outro filho que falasse. O outro disse, meu pai, eu consegui comprar os tapetes mais caros de todo o reino. Naquela época os tapetes eram peças valiosíssimas, valiam mais do que ouro. Comprei todos os tapetes nobres, bem feitos, aqueles tapetes que foram tão bem feitos que muitos dos artesãos, muitos daqueles que confeccionaram esses tapetes, chegaram a ficar cegos trabalhando para entregarem uma obra perfeita.
eu adquiri, olha, uma quantidade enorme para lhe dar toda a segurança de uma fortuna que será certamente esgotável durante os anos que ainda tem para viver conosco. O pai também agradeceu. E logo veio o terceiro filho, que para a estranheza de todos começou a causar rubores de risos naqueles que estavam ali apresentando-se naquele encontro tão importante do rei, sua corte e os seus 3 filhos. Porque aquele filho chegara maltrapilho, parecia um mendigo, um pedinte, a roupa surrada, ele estava meio sujo, e ele que saíra com aquela riqueza, voltar agora montado num pequeno burrico, sem valor algum. O filho, então, ajoelhou-se e pediu ao pai que ele perdoasse. Pai, eu peço perdão de joelhos, porque eu não cumpri a minha tarefa. Eu não comprei nada para o Senhor, meu Pai, que merece tanto. Logo, na primeira semana, eu comecei a percorrer as montanhas. E lá eu percebi que uma febre estava dizimando os nossos súditos. Imediatamente, comprei remédios, contratei médicos e fiquei ali ajudando para controlar aquela febre. Segui para o norte, encontrei crianças vadias, entregues à viciação e ao furto. Imediatamente, meu pai, contratei construtores habilidosos, construí escolas, contratei professores e segui para o leste, onde eu encontrei mulheres e crianças sendo escravizadas, recebendo pequenos salários por 12, 13, 14 horas de serviços, de uma forma desumana. Eu então providenciei oficinas produtivas e lhes garanti emprego digno, para que eles pudessem assim seguir as suas vidas sem serem explorados. Quando cheguei na fronteira, encontrei escravos, diversos escravos. Comprei a liberdade de todos eles e pedi que ninguém mais fizesse o outro de escravo. E assim concedi, com o resto do dinheiro que tinha, a libertação de todos eles. Como vês, voltei para casa sem nada, em frangalhos. A muito custo consegui esse animal e cheguei até aqui, sabe Deus como. Me perdoe, meu pai. Quando o filho levantou o rosto, tinha agora uma cena à sua frente. Uma cena que ele jamais havia percebido. O rei estava completamente comovido. Chorava copiosamente. Com uma voz embargada, tentou conversar, mas não conseguiu naqueles primeiros minutos. Buscou autocontrole e quando ele conseguiu fazer algum tipo de ação física, a primeira coisa que fez foi tirar a coroa de si mesmo e colocou no filho. E disse: filho, eu não vou precisar morrer para que alguém me substitua. Você deve ser o rei imediatamente. Eu é que tenho vergonha, que eu deveria oferecer tudo de bom para vocês, como eu ofereci, como meus filhos, mas eu deveria oferecer o mesmo para todos os meus súditos, porque é isso que um verdadeiro rei deve fazer. Então você é quem vai assumir o reino por direito e de fato, pelo seu grandioso exemplo. É isso. Todos nós que estamos especialmente lidando com os serviços das casas espíritas, nós somos espíritos que já reencarnamos em situações diversas. Já tivemos o poder na mão para realizarmos muito. E hoje estamos aqui com poucos recursos, ou quase nenhum, mas com um nível de consciência que nos mostra de que nós reencarnamos aqui não foi à toa. Não é à toa que alguém vem parar numa casa espírita para ser um médium,
para ser um dirigente, um evangelizador, um servidor da casa espírita. Nós estamos aqui justamente porque a gente precisa servir, a gente precisa dessa união de forças, ainda que sejam recursos parcos, mas que a gente tenha em mente que a nossa reencarnação só se justificará se nós nos mobilizarmos para prestarmos serviço à comunidade onde estamos instalados. Como esta casa que tem o Centro Educacional de Valdo Pereira Franco, uma instituição que há mais de 20 anos procura trabalhar com crianças na idade de 4 a 12 anos. E assim, vivemos um momento eleitoral, como foi anunciado, e vivemos a expectativa de que as pessoas envolvidas nesta casa acordem o quanto antes e percebam que não podemos deixar essa encarnação passar em vão. Não podemos estar aqui numa doutrina como esta, com esse alto nível de claridade em nossas mentes, apontando-nos o caminho que devemos seguir e simplesmente darmos as costas, sermos indiferentes e fazermos de conta que isso não é conosco. O que esperamos é que retomemos a alegria de servir o quanto antes. Que nos unamos, todas as casas espíritas, como estamos prestes agora a promover uma gincana em nossa cidade, envolvendo 3 instituições, irmãs, justamente para que a gente possa suprir as necessidades sociais, físicas e educacionais das nossas instituições. Porque entendemos que é por este caminho que devemos andar. Não adianta nada ficarmos aqui orando, pedindo ajuda dos Espíritos bons, recebendo assistência e proteção, sem fazermos a nossa parte. Que Jesus nos abençoe e que os Espíritos amigos nos encontrem predispostos para que a gente saia da ociosidade e que possamos ter de volta a alegria de servir. Obrigado a todos pela respeitosa atenção.